Olá, eu sou a Raquel, que bom que você avançou até aqui. Essa é a nossa aula 5, nós vamos falar sobre entrevista e eu tenho certeza que se você já começou a colocar em prática tudo que foi falado nas aulas anteriores, você já começou a notar aí alguma diferença na sua carreira e na sua empregabilidade. Já deve estar começando a chegar contatos para vocês, indicações de vagas e convites para entrevista. Então, é hora da gente se preparar e se organizar para esse momento. Vamos lá? Bom, se você está acompanhando certinho aqui essas aulas, você já viu o quanto é importante você se preparar previamente, né? Esse é um momento tão sonhado, né? Pelo qual você enviou o seu currículo lá atrás, né? Para você ter essa oportunidade com o recrutador, com o gestor da vaga e mostrar todo o potencial que você tem e o quanto você pode agregar, né? Somar dentro dessa empresa. Então, você vai precisar de mais um pouquinho de organização aqui para essa entrevista, se ela for presencial, né? A primeira coisa que você tem que dar uma olhada é na logística, né? O trajeto que você vai precisar, como você vai se locomover até esse local para participar dessa entrevista, né? Algumas empresas já estão retomando as atividades agora, pós-pandemia, então você precisa calcular aí quanto tempo você vai levar para se deslocar até essa empresa. Qual o meio de transporte que você vai utilizar, né? Porque isso também influencia no tempo para você se deslocar até lá. Qual o melhor trajeto, né? Para você chegar nessa empresa. E se essa entrevista for virtual, como você vai fazer para participar, né? Você precisa ter uma boa conexão, porque ainda tem muita empresa fazendo esse contato nessa entrevista, essa primeira etapa da entrevista virtual. Então, você precisa estar com uma boa conexão de internet, verificar aí a questão de cenário, né? O fundo que vai estar atrás de você na hora de aparecer nessa entrevista, né? Para que isso não impacte, né, no seu desempenho. A questão de iluminação, né? Um ambiente que seja claro, que o recrutador possa te visualizar bem. Não ter ruídos, né? Não ter interferências, então avisar as pessoas que moram com você, que te darem ali aquele tempinho de paz para você se empenhar, se dedicar, para que nada disso atrapalhe o seu desempenho, né? Isso pode te desconcentrar, não necessariamente te eliminar, né? Porque os recrutadores têm tido bastante empatia nesse momento que está todo mundo passando, né? Provavelmente ele também está em casa, né? A gente acaba tendo interrupções, nem todo mundo tem um escritório dentro de casa para trabalhar, para se dedicar. Mas isso pode desconcentrar e a gente quer aqui que você esteja empenhado 100% para demonstrar todo o seu potencial. Então, tome esses cuidados, né? Seja no presencial ou no virtual. Aí, o terceiro ponto que está ali centralizado são as questões que você precisa se empenhar, seja como for essa entrevista, né? Estudar o seu currículo, né? Leia. Tente lembrar ali de alguma informação que seja importante, porque às vezes faz tempo que você não viu esse currículo, você não lembra de algumas coisas. Treina, repita, né, todas essas informações, leia em voz alta, em frente ao espelho. Releia a descrição da vaga que você colocou lá na planilha que a gente baixou e alimentou com todas as descrições de vagas que você se candidatou. Defina previamente a roupa que você vai vestir para essa entrevista, né? Se programe para estar pontualmente online ou presencial, né? O pontual é ser sempre 5 minutos, 10 minutos antes para não ter imprevistos, né? Então, se organize para que esses pontos não te prejudiquem, né? Você não quer que nada dê errado nesse momento tão importante. 2 pontos para você checar aqui, que não podem passar despercebido, é que se ela for presencial e você for se deslocar de carro, pesquise estacionamentos próximos para você não ter nenhum imprevisto. E se ela for virtual, cheque além da sua conexão, o seu microfone e fone de ouvido, tá? Para que nada disso te prejudique. Ok? Vamos para o momento, a hora da verdade, que é a entrevista? Bom, durante a entrevista, eu sei que esse momento gera um nervosismo, uma ansiedade, né? Porque você não quer que nada saia errado. E às vezes você pode ser tímido, mais introvertido, o que não é nenhum defeito, não se preocupe. Mas tente agir com a maior naturalidade possível. Inclusive, se você estiver nervoso, fale para o recrutador: oi, desculpa, sou um pouco tímido, eu estou um pouco nervoso. Pede um copo d'água, né? Pode ser te acalmar ali naquele momento. Não tem nenhum problema estar nervoso, não se preocupe. Mas respire, se acalme, se precisar,
peça para fazer uma pausinha, vai até a janela, vai até ali fora, respira e se acalma, tá bom? Fica tranquilo. Tem muitas pessoas que às vezes numa dinâmica de grupo deixam esse nervosismo atrapalhar o seu desempenho, e é isso que a gente não quer, né? Que isso prejudique o seu potencial, né? Demonstrar o seu potencial para a empresa, ok? Segundo ponto, formalidade. Pode ser que você encontre os seus concorrentes na entrada da empresa, ou na saída, ou na sala de espera, ou até mesmo se for essa questão da dinâmica de grupo, né? Que você esteja com eles. Então, seja educado, sorria. Se algum deles precisar de ajuda, seja solícito, né? Seja generoso, né? Trate todos eles com formalidade. Se tiver esse momento de descontração na sala anterior antes de entrar, porque às vezes o recrutador pode ter algum imprevisto, né? Pode ter uma reunião que demorou um pouquinho mais, né? Antes da entrevista e pode atrasar uns minutinhos e aí vocês podem acabar se entrosando ali na sala de espera, mas não se empolgue, né, nessa descontração, né? Você pode querer fazer amizade, pode pegar o contato de algum deles, mas evite prejudicar, né? Falar em uma voz mais alta que chame atenção, né? Se envolver ali em algum assunto polêmico, rápido. Então, seja formal nesses minutos que precedem a entrevista e até mesmo durante a entrevista com o recrutador. Ele pode fazer ali algum quebra-gelo com você, né? Alguma dinâmica para você ficar mais à vontade, mas mantenha a formalidade, apesar, né, da descontração e de tentar ficar mais natural. Terceiro, gentileza, como eu já comentei, né? Seja gentil com seus concorrentes, seja gentil com a recepcionista da empresa, né? Que é uma coisa básica de todo ser humano, não precisaria nem estar falando isso aqui, porque acaba sendo um interesse que a gente já comentou anteriormente no networking e no netweaving, né? Mas seja gentil, né? Trate as pessoas que você encontrar ali pela empresa com gentileza e educação, até no momento que você adentrar na sala para entrevista com o recrutador, o gestor, que pode estar presente também, ok? Próximo ponto aqui, linguagem corporal. Uma coisa muito importante para você se preocupar o recrutador, ele é treinado para ele pegar algumas deixas que você vai apresentar, né? Tanto na sua face quanto no seu ombro, na sua postura, nas suas mãos, os movimentos das mãos. Então, esteja atento para passar a linguagem corporal correta que você deseja, né? Você pode, por exemplo, ficar impaciente porque o recrutador demorou muito para te atender, porque a entrevista anterior atrasou, porque ele estava numa reunião e demorou muito. E aí, isso te incomodar. E apesar de você estar precisando muito da vaga, ter se preparado muito para a entrevista, na hora que você entrar na sala, você acabar passando a expressão de que você está chateado pela demora, o que é justo. Porque, né, um atraso não é legal para ninguém. Mas às vezes não é culpa do recrutador, né? Então, ele pode ter tido ali uma incompatibilidade de agenda com outro gestor, algum incêndio apareceu e ele teve que apagar, porque isso acontece muito com o profissional de recursos humanos. Então, tem um pouquinho também de solidariedade com o RH, né? Não pense que aquilo foi de propósito, que já é um teste, e aí você começa a ficar impaciente, já entra com aquela expressão de saco, tô aqui, podia estar vendo a minha série da Netflix. Então, toma cuidado para não passar essa expressão, essa linguagem que você não quer, porque você continua precisando daquele emprego, você continua muito interessado naquela posição dentro da empresa, né? Então, mantenha a sua postura, né, de acordo com o seu interesse. A não ser que você tenha realmente desanimado, você já pode entrar na sala, inclusive, e falar que você não admite esse tipo de conduta, então você não quer mais participar daquele processo seletivo, mas mesmo assim, agradeça pela oportunidade e vá-se embora com educação, né, com tranquilidade, ok? Então, tome cuidado com a sua postura. Bom, por último aqui, eu listei o esteja atento, né? Então, preste atenção no que o recrutador está te falando, né? Algum movimento fora da sala, ou alguma coisa fora da janela, algum barulho, algum ruído, alguma interrupção ali dentro da sala com o recrutador, pode tomar a sua atenção. Então, tome cuidado para você continuar atento ao que ele está falando, ao que ele está te perguntando, para você responder corretamente. E tome cuidado também com o celular, né? Que é o nosso grande ladrão de atenção. Então, se você ficar com o celular na mão, ou se ele não estiver no silencioso, se ele vibrar, isso pode roubar a sua atenção por alguns minutos e te desconcentrar. Então,
faça um exercício de respirar, estar atento ali naquele momento presente, para não deixar nada te prejudicar. Lembre-se que esse momento é o tão sonhado momento da entrevista. Você batalhou, você se esforçou para estar ali, você precisa demonstrar todo o seu potencial, né, para se destacar dentre os concorrentes que já fizeram a entrevista antes de você e que ainda vão fazer. Se você já se conhece, né, se você praticou todos os exercícios que a gente fez anteriormente, de autorreflexão, de autoconhecimento, de pontos que você precisava desenvolver, você sabe que você pode ter algum problema ali de falta de foco, né, de distração. E esses candidatos com falta de foco, eles podem soar, parecer, né, que é o que a gente conversou agora há pouco, da linguagem corporal, podem parecer desinteressados na vaga, e não é essa imagem que você quer passar, né? Então, se concentra, haja com entusiasmo, né? Cada vez que o recrutador te fizer uma pergunta, demonstre, né, que você está interessado, né? Haja com entusiasmo, responda de uma maneira otimista, positiva, né? Para ele perceber no seu tom de voz, no seu timbre, na sua expressão facial, na sua linguagem corporal, na sua postura, que você realmente tem interesse nessa vaga, que você quer se destacar, que você quer mostrar o seu melhor para ele. Ouça, então, com atenção, né, tudo que ele tem a dizer, desde o momento que você entra na sala, escute, né, ao invés de falar, fale somente o que ele te perguntar, seja sincero, cuidado para não parecer arrogante, né, às vezes a gente domina tanto um assunto e o recrutador faz uma pergunta tão básica, né, de um conhecimento tão antigo da sua área que você pode soar arrogante. Então, tome cuidado, né, para falar sem demonstrar essa prepotência. Por isso, para que você reveja todo esse seu comportamento, porque na entrevista você só vai ter uma chance. E aí você pode sair daquela sala ali pensando, caramba, na hora que ele fez aquela pergunta, eu devia ter respondido com um pouquinho mais de entusiasmo. Eu não lembrei que eu podia ter contado para ele que naquela empresa eu atingi um resultado nessa área que ele me perguntou. Então, qual é a melhor maneira de você dar 100%, entregar tudo o que você sabe, todo o seu potencial para o recrutador? Treino, não é assim que os atletas fazem? Quando eles chegam numa Olimpíada, numa competição, eles não treinaram antes para alcançar a medalha de ouro? E mesmo assim, às vezes, eles não alcançam a medalha de ouro, eles ficam em segundo lugar, em terceiro. Então, para você alcançar a excelência, você precisa treinar. Então, simule a sua entrevista. Grave, né? Veja as perguntas que mais têm ocorrido nos processos seletivos da sua área de atuação. Leia. Pense como você responderia aquela pergunta. Pode ser em frente ao espelho, pode ser com a câmera na frente. O importante é que você treine, que você simule. Pede para algum amigo seu fazer ali o papel, interpretar o papel do recrutador, né, com aquele roteiro de perguntas. Se você colocar no Google as perguntas mais feitas no processo seletivo tal, você vai ver ali uma seleção de perguntas para você se preparar. Pode ser que na hora H o recrutador não faça nenhuma daquelas perguntas, mas você já vai ter se adiantado e se preparado para um momento de entrevista. Se você for um jovem iniciando a carreira, buscando um estágio, talvez você não tenha nunca participado de um processo seletivo. Ou você é um profissional mais maduro, que passou anos numa empresa e agora está tentando se recolocar no mercado. Pode ser que você esteja desatualizado, né, com as tendências de recrutamento e seleção. Então, pesquise sobre perguntas de recrutamento por competências, tudo que tem sido praticado para você chegar lá 100% confiante para garantir a sua vaga. Vamos à frente. Aqui eu deixei algumas questões para você incluir aí nessa sua simulação e fazer esse treino ficar 100%. Primeiro, pontos positivos e negativos, né? Uma questão bem recorrente nos processos seletivos, na etapa da entrevista, é o recrutador ou o gestor da vaga te perguntar sobre os seus pontos positivos e os seus pontos a melhorar, né? O que você tem para se desenvolver, né? Então, aqui você tem que pensar em qualidades que tenham referência com o seu aspecto profissional, né? Não adianta você falar algum ponto positivo, por exemplo, eu sei cozinhar, e você está buscando uma vaga na área administrativa. No que aquilo vai te agregar? Nada. Então, você tem que buscar coisas que possam te agregar e te ajudar a conseguir a vaga. Então, faça essa autorreflexão, né, nessa simulação, para você não buscar alguma coisa muito genérica ou que você achou na internet que aquilo poderia te ajudar.
Porque não é bem assim, né? Você precisa ser bem sincero e, como eu te falei, o recrutador, ele é treinado, ele pode te eliminar se ele perceber que você não está sendo sincero, porque às vezes a tua expressão facial, né, a tua linguagem corporal te entrega numa resposta mentirosa e também porque ele pode utilizar ali de métodos e testes comportamentais e psicológicos e confirmar se aquelas habilidades que você comentou, os seus pontos positivos e negativos são verdadeiros ou não. Então, busque a sua sinceridade. Todo mundo tem pontos positivos e negativos. Liste aí 3 ou 4 para você já chegar lá preparado e vá pensando, né, nas simulações, nos treinos, qual dos seus pontos positivos tem mais a ver, podem te ajudar, né, a se destacar nesse processo seletivo. Os negativos, né, que são os que as pessoas mais se preocupam em falar algum ponto negativo que possa te eliminar. Você tem que listar, comentar para ele, o que na verdade o recrutador deseja com essa pergunta é saber o que você tem feito para se desenvolver. Todo mundo tem defeito, né? Então ele não espera que você chegue ali falando, eu sou maravilhoso e não tenho defeitos. Não, 0 defeitos, né? Não existe. Então você precisa listar um defeito e mostrar para ele o que você está fazendo para melhorar, para desenvolver, né, essa habilidade, ou essa competência, ou evoluir como ser humano, como profissional. Então, você vai citar para ele, você vai treinar em casa antes e vai citar algo que seja verdadeiro, que seja sincero, não alguma coisa genérica como perfeccionismo, né, que já está batido, né, nos processos seletivos. E você vai realmente demonstrar o que você tem feito para melhorar nesse aspecto para o recrutador, porque é isso que ele quer ouvir, ok? Pode ser que esse recrutador pergunte para você sobre a sua trajetória profissional, que ele peça para você listar, falar sobre o seu currículo, sobre as suas experiências profissionais. E aí, como você não está ali com o seu currículo em mãos, você pode se esquecer, porque você está nervoso e você pode deixar passar alguma experiência que era importante, que era relevante para aquela empresa. Então, para isso, pense, né, na sua casa, simule, escreva e divida a sua trajetória profissional em etapas, né? Trace aí na sua mente uma linha do tempo mental para explicar com mais facilidade, né? Em menos tempo, quanto menos tempo você conseguir fazer isso de uma maneira objetiva, concisa, né? Então, não se preocupe que isso vai te eliminar. Não se preocupe em certo ou errado, porque isso não existe nesse aspecto comportamental, né? Como a gente já falou, existe o que se encaixa mais ao fit cultural da empresa e o que não se encaixa. E não se preocupe em demonstrar que você é perfeito, porque isso não existe. E quanto mais você reforçar que você tem defeitos leves ou superficiais, ou que você não tem defeitos, mais chance você tem de ser eliminado, tá bom? Focando sempre nas experiências, né, que você tem, nos resultados alcançados, nas metas batidas, né, em tudo que é realmente mais relevante na sua trajetória profissional. Aqui não precisa ser tão minucioso, já vai estar tudo por escrito no seu currículo. Aqui você precisa demonstrar para ele quais são seus diferenciais como profissional. No 3, a gente tem uma outra clássica dos recrutadores, que é o me fale de você. Aqui você pode mesclar algumas fases da sua vida pessoal com a sua trajetória profissional. Então, por exemplo, você vai passar algumas informações da sua vida pessoal que justifique a profissional. Quando eu tinha 20 anos, eu me mudei da cidade tal para a cidade tal, e nessa outra cidade eu iniciei o curso tal e comecei a trabalhar na empresa tal. Então, você está mesclando ali informações da sua vida pessoal que te levaram àquele ponto da sua vida profissional, ok? É muito importante que você faça essa costura para o recrutador acompanhar o seu raciocínio lógico. Então, tem uma pegadinha ali que ele quer ver como você desenrola essa história, como você conta a história da sua vida, se você faz um bom marketing pessoal da sua trajetória, tá bom? Então, não se preocupa aqui nesse momento de falar detalhes, né? A gente já sabe que os detalhes vão estar no currículo por escrito ali, que ele pode inclusive consultar no seu LinkedIn também. Então, aqui você tem que focar em como construir, como organizar essas ideias e como passar a mensagem para o recrutador. O que ele quer ver é como você resolve uma atividade relativamente simples, que é falar de si mesmo, que é o assunto que você mais conhece, né? Como você fala para outra pessoa sobre o assunto que você mais conhece, né? Se você domina, você tem que fazer bem. No 4,
Ele pode te perguntar também por que você saiu da empresa X para a empresa Y, né? Tem muitos recrutadores que ainda fazem esse tipo de pergunta e que ainda analisam o gap, né, de intervalos entre uma empresa e outra. Então, muito cuidado aqui, né, para você não difamar a empresa anterior ou algum colega de trabalho ou algum líder ou gestor da sua empresa anterior, né? Ele pode querer aqui também incluir a pegadinha de saber como você se relaciona, né, com o fato de que você foi mandado embora ou que aquele contrato terminou, como você fez para se sustentar durante esse período, né, qual é a sua capacidade de lidar com esse desafio, né, de ficar sem emprego, de ter sido demitido, né, com a frustração de ter sido demitido. Então, às vezes, nessa pergunta aqui, pode ter uma falta de experiência do recrutador, mas também pode ter uma pegadinha incluída sobre as suas frustrações, né? Porque ser demitido pode ser uma frustração para muitos profissionais, né? Ou um contrato terminar e você ficar um período procurando outro, e aí você precisa demonstrar para ele que não, porque você saiu daquela empresa porque justamente você conseguiu um emprego num outro lugar, onde você iria ganhar mais, onde a oportunidade de se desenvolver era melhor, apesar do salário não ser tão alto. Então, assim, expresse aqui nessa questão o quanto você não está, o quanto aquelas mudanças, né, aquelas transições de um emprego para outro, ou o quanto o gap, né, que é o intervalo da saída de uma empresa até entrar na outra, não te prejudicou pessoalmente, né? Você teve outras possibilidades, você empreendeu, você buscou sustento através de outras coisas, você abriu uma empresa de empadinha, seja lá o que for, demonstre para ele que você sempre se superou de um trabalho para o outro, ok? Uma coisa que também pode estar inserida nessa pergunta do porquê você saiu da empresa X para o Y é a questão de muitas pessoas se vitimizarem e colocarem a culpa num colega de trabalho, num gestor ou num líder, como a gente já falou. Então, assuma as suas responsabilidades sobre o motivo que você foi demitido ou que você preferiu sair daquela empresa e se desligar, ok? Demonstrar esse autoconhecimento, né, sobre as suas responsabilidades pode ser visto de uma maneira positiva pelo recrutador. Então, não pense que isso vai te eliminar ou ser negativo na sua performance na entrevista, ok? A 5. Pode ser que ele te pergunte o que você valoriza em uma empresa, né? Então, você tem que pensar naquela questão que a gente conversou sobre o autoconhecimento, pensar nos seus valores, né? Pensar nas características que você admira numa organização. Durante o seu treino, a sua simulação, anote o que te frustrava nas suas empresas anteriores, né? O que seus gestores faziam, o que o dono da empresa fazia, o que a política da empresa considerava correto e que você não concordava. Então, o oposto disso são os seus valores. A gente acaba passando mais tempo na empresa do que com a nossa família, não é mesmo? Então, valorize aqui, levante para ele realmente quais são os princípios fundamentais para você. Uma empresa que investe pagando cursos de pós-graduação, graduação na sua área. Então, pense nessas questões, né, para você poder comentar para ele o que você efetivamente valoriza dentro de uma organização. Seja sincero, tá bom? Vamos para o próximo? Aqui nós vamos falar sobre a técnica STAR. Você já ouviu falar na técnica? Bom, vamos lá. A técnica STAR é um método que te ajuda a organizar as suas respostas, né, fornecendo ali sempre exemplos concretos para mostrar que você tem competências e experiências para essa vaga em questão, ok? Então, nós vamos ver aqui a situação, a tarefa, resultados e a ação. Essa técnica, ela é utilizada pelo recrutador, especialmente nas entrevistas que nós comentamos, que são as comportamentais, que são aquelas por competências. Lembra que eu falei que o recrutador vai te fazer perguntas onde o sim e o não cabem. Você tem que realmente contar uma história para ele, narrar uma situação. Ok? Então, é importante que você sempre pense nesses 4 durante o seu treino, durante a sua simulação. Você vai colocar essa técnica num papel e você vai anotar pergunta por pergunta, analisando esses 4 pontos. E aí você vai estruturar as suas respostas de acordo com situações que você viveu profissionalmente, de acordo com essa técnica. Então, você vai alinhar os seus interesses pessoais, as respostas, fornecendo as informações que o recrutador deseja obter com essas perguntas, ok? Ele pode te perguntar, por exemplo, como você lida com conflitos no seu trabalho? E aí, para responder,
você deve seguir os 4 passos da técnica. Primeiro, situação. Descreva então para ele uma situação onde você se envolveu num conflito com um colega. Todo mundo tem esse momento dentro de alguma empresa, ou se ainda não tem experiência profissional, dentro da universidade, da escola. Então, você vai descrever para ele qual o conflito, como que aquela situação ocorreu com o seu colega. Na tarefa, que é o segundo passo, você vai descrever para ele quais foram as suas responsabilidades dentro dessa situação. Qual que era a dificuldade que você enfrentou? Pode ser, por exemplo, um prazo de entrega, dificuldade de comunicação, as funções ali incompatíveis de cada um. No terceiro ponto, que é a ação, você precisa contar como você superou esse desafio, como que você resolveu esse conflito. E você precisa contar aqui para ele como que você chegou até esse caminho. Pode ter sido através de algum insight teu mesmo, pode ter sido na hora que você saiu para tomar café e alguém te deu essa ideia de resolver. E aí você vai narrar para ele que você percebeu, por exemplo, que era um problema de comunicação que vocês estavam tendo. Então você chamou esse colega, sentou com ele, falou claramente sobre essa dificuldade, perguntou quais eram os impedimentos, se ele tinha algum problema com você, se tinha alguma coisa que você poderia fazer para solucionar, enfim, narrar em detalhes como que você superou essa dificuldade. E aí, no final dessa técnica, sobre os resultados, você vai comentar sobre o feedback que você resolveu sobre essa dificuldade que você superou. Teu gestor, por exemplo, pode ter achado bacana a sua solução para o conflito e ter vindo te parabenizar. Você pode ter recebido um feedback, por exemplo, de algum familiar seu sobre essa superação. E não esqueça de citar também, no final dessa historinha, o que você aprendeu com esse desafio que você superou, que é a principal lição da técnica STAR. Qual o resultado que isso trouxe para a sua vida? Como que isso te agregou, né, profissionalmente e pessoalmente? Deu para entender esse exemplo? Vou fazer mais um aqui agora para vocês. Você pode falar, por exemplo, sobre alguma situação em que você tenha tido que completar uma tarefa com um prazo muito curto. Né? Então, teu gestor te deu lá um prazo muito apertado e embora você prefira, né, planejar suas tarefas com antecedência, se organizar, fazer um planejamento, você também consegue trabalhar com prazo apertado. Então, numa situação em que aconteceu um incidente e o prazo ficou mais apertado para você trabalhar, você, uma vez, passou por esse problema do prazo apertado e você criou uma força-tarefa, chamou outros colegas para te ajudar e você conseguiu terminar o projeto num curto prazo de tempo, apesar de você não ter tanta facilidade, você superou aquele desafio e entregou, ok? Então, é como você demonstra para o recrutador que você consegue lidar com esse desafio, transformar, né, agregar valor, trazendo mais pessoas para te ajudar a resolver e o que você aprendeu. Você viu que você também consegue lidar com prazos curtos, que você é capaz de se superar, né? Porque esse deadline curto, esse prazo curto te fez trabalhar com muito mais eficiência. Então, você pulou algumas etapas que depois você viu até que eram desnecessárias, né? Então, você excluiu essas etapas do seu planejamento mais longo, ok? Deu para entender agora? Pegaram a técnica STAR? Para você chegar na entrevista com essas ideias em mente, você precisa se preparar bastante, né? Então, você tem que fazer realmente essa simulação, treinar, gravar, pedir ajuda para alguém na sua casa. E só assim você vai escrevendo tudo, chegar lá com várias ideias de possibilidades para poder passar. Não esquece que isso não pode ser inventado, isso tem que ser história real para demonstrar o quanto você tem realmente potencial de agregar naquela organização, né? Histórias reais, elas realmente são mais cativantes, você vai conseguir contar com muito mais dominância. Se esquecer algum detalhe, ele pode te fazer uma pegadinha e você não vai saber como responder. Todo mundo tem uma história dessa, é só você puxar aí na sua mente uma história de superação. Qual brasileiro que não tem uma história de superação? Tenho certeza que você vai sair bem com essa técnica. Depois que o recrutador te fizer todas as perguntas que ele acha importante, ali, relevante para o seu processo, ele vai te deixar um momento para que você faça suas perguntas. Se você tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou claro entre o que ele te falou. Então, aqui é o momento para você fazer boas perguntas, pertinentes, relevantes. Mostrar que você estava atento, que você estava presente, que você realmente tem interesse naquela vaga. E não fazer uma pergunta que ele já tenha te respondido, porque ele vai perceber que você não prestou atenção na hora que ele falou.
Então, faça boas perguntas aqui. Por exemplo, qual a expectativa para o profissional que vai preencher essa vaga, né? O que você espera de mim se eu entrar nessa vaga? Você quer que eu lide com quantos profissionais, né? Quantas pessoas eu vou ter que gerenciar, por exemplo, se for um cargo de gestão, ok? Quais são os pontos positivos da empresa? Se ele ainda não tiver te apresentado o fit cultural da empresa, se você ainda não tiver visto no site alguma coisa que te chamou a atenção, você pode fazer uma pergunta. Lógico que você já tem que ter visto no site. Na verdade, eu me equivoquei aqui. Você tem que ter visto no site e perguntar alguma coisa sobre o que você viu, para justamente mostrar para ele o quanto você estava interessado e o quanto você investigou e estudou sobre aquela empresa. Pode perguntar se eles possuem um plano de carreira, como é que é o plano de sucessão, de cargos e salários, quanto tempo eu preciso ficar nessa posição para que eu seja promovido, quais são os títulos que eu preciso ter para ser promovido, ok? Qual é o perfil da equipe que eu vou trabalhar? É uma equipe mais dinâmica? É uma equipe mais tradicional? É uma equipe de 5 pessoas, de 15, de 40? Faça todas as perguntas que vierem na sua mente relacionadas à sua área de atuação, para demonstrar todo o interesse que você tem e o potencial que você tem para preencher essa vaga. Outra coisa que você pode perguntar aqui, ainda sobre o fit cultural, é qual o propósito da organização? Onde que ela pretende chegar? Quais são as questões que ela tem de responsabilidade social, ambiental, sustentabilidade, né? Quais são as preocupações da empresa com a sociedade? É muito valioso você fazer essa pergunta, porque o recrutador vai ver que você também está preocupado com as questões de sustentabilidade. Uma próxima questão, qual o posicionamento da empresa no mercado? Essa mostra que você está ligado, hein? Você pode perguntar sobre se essa empresa tem capital aberto, se ela está no banco de ações, se você pode adquirir ações, ok? Para te ajudar a fazer essas perguntas de uma maneira bem assertiva, te acompanhar nessa etapa, né, para você não esquecer nenhuma dessas questões, desse checklist, eu criei mais um material complementar para te acompanhar nessa aula. Baixa o arquivo e acompanha direitinho. E já fica preparado que eu tenho certeza que as entrevistas vão começar a surgir para você, ok? Assim, nós encerramos o nosso último módulo, que é da aula 5 das entrevistas. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido muito esse material, que ele realmente agregue na sua carreira, na sua empregabilidade. Eu vou ficar bem contente se vocês me derem o feedback lá nas redes sociais. Muito obrigada, muito sucesso, um abraço!